Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Aqui hoje nós vamos falar no canal Aprendendo História sobre os povos da Mesopotâmia. Eu sou a professora Silmara e sejam todos bem-vindos. Primeiramente, nós vamos falar sobre o que significa Mesopotâmia. Bom, a Mesopotâmia significa que é uma região localizada entre rios, né? E está localizada entre os rios Tigre e Eufrates, lá na região onde hoje é Israel, Kuwait, a Síria. Então, assim, é uma região que hoje é uma região de guerra, uma região de luta, uma região que busca pela paz, né? Que está em constantes conflitos. E naquela época já tinha... Inicialmente se iniciou com as vilas há milhares de anos com os povos sumérios, acadianos, hititas, babilônicos, assírios, caldeus, que se fixaram em aldeias nessa região mesopotâmica, e eles passaram a viver basicamente da agricultura. Mas com o passar do tempo, eles também fizeram lutas disputando esses territórios, né? Então, assim, já é uma região de destaque para as guerras, para as disputas territoriais. Essas cidades elas foram se desenvolvendo. Inicialmente eram pequenas cidades agricultoras, elas foram se diversificando também as atividades comerciais. Foram surgindo atividades comerciais, como, por exemplo, a carpintaria, a marcenaria, né? Então, as práticas, elas foram se desenvolvendo ali, novos ofícios, comerciante, cesteiro, pastor, marceneiro, né? E essas atividades, elas eram administradas por funcionários que estavam a serviço do governante. Eles estavam ali controlando as operações comerciais e também a arrecadação de impostos. Tudo isso por volta de 3 mil anos antes de Cristo. Né? Esses funcionários também estavam fazendo as primeiras anotações. E essas anotações levaram ao desenvolvimento da primeira escrita também, que foi a escrita cuneiforme, aquela feita com palitinho em forma de cunha, desenhando símbolos. Então, essa escrita cuneiforme foi desenvolvida pelos sumérios, né, inventado esse tipo de escrita. Aos sumérios também se atribui algumas importantes conquistas da humanidade, algumas importantes invenções, como, por exemplo, o arado de cobre puxado pela tração animal, construções de diques e canais de irrigação para regiões que estavam distantes dos rios. Também foi atribuído aos sumérios a divisão do ano em 12 meses, da hora em 60 minutos, a divisão do círculo em 360 graus, né? Também eles criaram o mais antigo sistema numérico da história, com base em 60 símbolos, criaram um calendário de 12 meses, com 28 dias lunares, que previam com uma certa exatidão os dias certos para plantar e colher os alimentos. Atribui-se também aos sumérios a invenção do vidro e da roda. Então, percebam que os sumérios eles tinham bastante atividades, eles eram um povo bastante ativos e foram desenvolvendo-se enquanto uma civilização já bem adiantada, coisas que talvez hoje nós não damos nem tanta atenção, mas que naquela época a invenção dessas coisas, desses sistemas, né, foram de suma importância para que se pudesse estar estabelecendo uma boa convivência, uma boa dinâmica naquela sociedade. Os historiadores também atribuem àquela época o nome de cidade-estado a cada cidade daquela que estava se desenvolvendo na Mesopotâmia. Mas por que a gente chama de cidade-estado? Porque cada cidade daquela tinha sua autonomia,
o rei ou o governador que seja, ele era um chefe político, ele era um chefe militar e ele era, ao mesmo tempo, também um chefe religioso. Então, ele concentrava todo o poder em suas mãos e não dependia de outras cidades, de outros reis, de outros governantes para que a sua cidade sobrevivesse. Então, a cidade era uma cidade-estado, ela tinha sua autonomia, ela se desenvolvia sozinha, ela se comandava sozinha, por isso uma cidade-estado. A região da Mesopotâmia era conhecida como Crescente Fértil, que ia da região da Mesopotâmia até a região do Rio Nilo, lá no Egito. Né? Então, era uma região no desenho de uma lua crescente, um quarto de lua crescente, por isso crescente. E fértil porque essa região era boa para a agricultura, né? As suas terras eram de ótimas qualidades, porque eram banhadas pelos rios Tigres e Eufrates na Mesopotâmia e pelo rio Nilo lá no Egito, né? Então, regiões férteis, regiões de terras boas, muito boa para a agricultura, por isso crescente fértil. A civilização suméria, ela se estabeleceu ali por volta de 4.000 anos nessa região da Mesopotâmia. Eles vieram da Ásia Central e já a partir de 3.000 anos antes de Cristo, eles já estavam constituindo cidades como as cidades de Eridu, Ur, Nippur e Uruk. Eles tiveram como invenções ali a escrita cuneiforme, o arado de tração animal, contabilidade, construções de diques, canais de irrigação, calendário lunar, o círculo do eixo de 360 graus, a roda e vídeo, tudo isso que nós já acabamos adiantando, né? Eu acabei falando antes da hora. Aqui nós temos um mapa que vocês podem verificar, né? Que a Mesopotâmia está ali entre os dois rios, Tigre e Eufrates. Percebam as cidades também, né? As cidades que foram se formando em torno desses rios, né? Até ali perto do Golfo Pérsico. E perceba toda a dinâmica, a região ali perto, ao entorno da Mesopotâmia. E essas cidades-estados, aos poucos, elas foram perdendo um pouco da sua força. E aí chegou um rei, né, por volta ali de 2.350, um rei acadiano, que juntou essas cidades e unificou, formando o primeiro Império Babilônico. Ele transformou todas essas cidades, unificou elas sob um único governo, sob o seu governo, né? Então, assim, ele se tornou rei, imperador dessas cidades-estados, transformando ela no primeiro Império Babilônico. Passado algum tempo, lá por volta de 1950, os amoritas, que eram outros povos dessa região, tomaram o poder, dominaram essa região, o primeiro Império Babilônico, se instalaram na capital da Babilônia, e um dos reis deles, que foi o rei Hammurabi, ele era muito hábil, um rei muito hábil politicamente, militarmente. Ele registrou um código de leis, regulamentou muitas leis, muitas práticas sociais dessa sociedade e estabeleceu esse código de leis para que a sociedade se organizasse. Estava meio bagunçado lá na sociedade, ocorrendo muitas coisas, muitas práticas que eram indevidas. E Hammurabi fez esse código de lei, que é a lei de talião, aquela lei de olho por olho, dente por dente. Se você ferir com a espada você será ferido, né? Então, para que essas leis fossem de conhecimento de todos, Hammurabi mandou que essas leis fossem gravadas numa enorme pedra e ficasse visível ali para todos. Então, pessoal, é isso, né? Um breve resumo sobre a história da Mesopotâmia, é o que nós estamos estudando agora no primeiro ano de História, ok? Eu espero que vocês gostem, por hoje é só, dê um like ali, ativem o sininho, nos sigam o nosso canal, vamos estudar bastante, ok? Beijos e bye, 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 bye.